Que a engenharia se supera a cada ano, já estamos cansados de saber. Mas todos os dias projetos que colocam à prova as atuais técnicas construtivas surgem. E o que parecia ser impossível começa a se tornar realidade. Mas um novo conceito de edifício proposto para a cidade de Nova York leva a dificuldade a um outro nível. O Affirmation Tower, o primeiro arranha-céu invertido do mundo. Quer entender como isso vai funcionar e quais as dificuldades desse projeto? Então já deixa o like aí embaixo e se inscreve se ainda não for inscrito e vem comigo. Edifícios cada vez mais altos virou praticamente uma guerra de ego entre nações. Atualmente, o maior arranha-céu do planeta é o Burj Khalifa, com seus impressionantes 828 metros de altura. Essas dimensões colossais só foram possíveis graças a uma geometria precisamente configurada para suportar todas as ações de vento, tremores e peso próprio da estrutura. Com uma base de 160 metros e um topo acabando praticamente em zero, o edifício segue um dos princípios básicos das edificações, uma base maior, ou pelo menos igual, em toda a sua altura. Isso garante que a distribuição do peso da estrutura seja uniforme até a descarga nas fundações. Esse princípio é utilizado há milhares de anos. Um exemplo clássico disso são as pirâmides, que utilizam uma das formas estruturais mais estáveis conhecidas na engenharia. Mas o Affirmation Tower nada completamente contra a corrente, criando um conceito onde a base é 5 vezes menor que o seu topo, ou seja, a cada segmento cresce lateralmente, escalonando suas dimensões de forma totalmente inversa. Mas será que é a primeira vez que um projeto como esse é proposto? Algumas torres parecem até ter uma base menor do que o seu topo, como é o caso da Space Needle, em Seattle. Mas na verdade tem uma base maior, somente a estrutura intermediária é que é mais fina, o que torna o Affirmation o único do tipo no mundo, pelo menos nessas proporções. Mas afinal, por que esse projeto é tão desafiador? Até mais do que construir um edifício com mais de 1 quilômetro, por exemplo. Tudo isso por conta de duas resultantes físicas conhecidas como excentricidade de carga e tensão. Vamos imaginar um edifício retangular. As cargas dos pavimentos superiores são direcionadas para os pilares dos pavimentos inferiores, que por sua vez direciona para os logo abaixo, e assim por diante. Considerando que os pilares estão completamente alinhados, as cargas seguem um caminho único e constante, do topo até as fundações, em um mesmo eixo. Nos edifícios com topos menores, como é o caso das pirâmides e do próprio Burj Khalifa, essa dissipação de cargas é ainda mais eficaz, pois as cargas dos pavimentos superiores, com uma área menor, são transferidas para o pavimento abaixo, com uma área cada vez maior. Isso reduz significativamente a tensão exercida nos elementos estruturais, porque tensão é força sobre área. Quanto maior a área, menor a tensão. O resultado disso é uma capacidade muito maior de se elevar a grandes alturas. Já no caso de um edifício invertido, é justamente o contrário. Como os pavimentos superiores têm uma área e um peso maior, a cada seção que há uma redução de área, a tensão nesse pavimento aumenta, pois tem uma mesma carga em uma área menor, ou seja, tensão maior. Além da excentricidade, como o aumento entre os pavimentos se dá em apenas uma das faces, as cargas ficam totalmente fora do seu núcleo central de inércia. É como se o edifício tentasse fazer o clássico passo de dança do Michael Jackson, quando ele se inclinava para frente sem cair. Essa excentricidade entre a base e o topo do edifício gera tensões enormes nos elementos de fundação e no solo, demandando elementos de fundação 5 ou 10 vezes maiores do que seriam necessários para uma mesma carga de um edifício retangular convencional, só por conta dos momentos gerados nesses elementos. Se a excentricidade pelo menos ocorresse dos dois lados, uma acabaria compensando a outra, mas não é o caso desse projeto. Se os problemas com as fundações já não fossem o suficiente, a estrutura do corpo também teria que ser muito mais reforçada, pois o formato excêntrico do prédio faria com que a face oposta sofresse por esforços de tração, além dos esforços normais de compressão, o que teria que ser muito bem calculado e compensado de maneira precisa, pois são esforços contrários à gravidade.
O projeto conceito é assinado pelo escritório de arquitetura britânico Agile Associates. Com 507 metros de altura, seria o edifício mais alto do hemisfério ocidental, considerando a altura do telhado. O terreno escolhido tem 4.900 metros quadrados e fica próximo ao Hudson Yards, em Midtown Manhattan. O plano é que o edifício abrigue escritórios comerciais e a sede da Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor, a NAACP. Apesar de não ter sido aprovado pela cidade ainda, a obra já tem até uma empreiteira escolhida, a McIsaac, famosa por obras de estádios de beisebol, aeroportos e edifícios públicos nos Estados Unidos. Está entre as 50 melhores e maiores empreiteiras norte-americanas. A empresa fundada por Moses McIsaac em 1905, que é neto de um escravo. Um dos objetivos do projeto é ser o primeiro em Nova York, projetado, financiado e construído inteiramente por pessoas negras. É um projeto que chama muito a atenção, e se realmente sair do papel, será um tremendo desafio para os construtores, mas que com certeza entrará para a história da engenharia. Mas e você, o que acha desse novo arranha-céu? Gostou dessa arquitetura do mundo invertido? Deixa aí a sua opinião nos comentários. O vídeo de hoje é isso, se você gostou deixa o like e se inscreve se ainda não for inscrito. E eu aguardo você no próximo vídeo. Valeu e até lá!